turminha de segundo ano. Hoje, sexta-feira, 7 de maio de 2021, trago para vocês nossa aula de literatura infantil. Então, bom dia, boa tarde e boa noite para quem está fazendo essa atividade à noite, porque sabemos que muitos pais voltaram à rotina normal, voltaram a trabalhar, é isso, porque precisam e só conseguem ajudar vocês à noite, não é isso? Mesmo cansados, estão aí dando apoio, ajudando vocês. Pois é, então, obrigada, papai, mamãe, vovó, né, que muitas vezes faz essa vez aí, né, dar essa ajuda, tá certo? Muito obrigada mesmo pelo apoio. Então, vamos lá para a nossa aula de literatura infantil. Como de costume, vamos à nossa correção. Essa atividade que vamos fazer a correção hoje foi no dia 23 de abril. Não é? Lembra que eu já expliquei a vocês como é que fica a dinâmica das aulas de produção e literatura nas sextas? Pois bem, a aula passada de sexta-feira foi sobre produção de texto, né? Aí estamos voltando para a literatura infantil. Vamos encerrar hoje com o nosso segundo paradidático, tá? Mas a questão assim, a gente vai encerrar com as atividades aqui, ó, no Trabalhando o Texto, né? Mas ainda vamos continuar falando e fazendo a nossa leitura com esse daqui, que é da unidade 2, né? A Briga do Sol e da Lua. Então, a correção da atividade do dia 23, uma das páginas foi a 19, né? Que dizia assim, na atividade 7, 8 e 9. Na atividade 7 dizia, escreva o que disseram o Sol e a Lua para defender sua superioridade. Então, Sol, eu sou o astro-rei. Lua, eu sou a rainha das noites. Então, o Sol respondeu que era o astro-rei e a Lua que era a rainha das noites, certo? 8. O desentendimento entre o Sol e a Lua causou grande confusão na Terra. Observe as cenas e marque aquela que não está correta por causa da briga do Sol e da Lua. Aí um café da manhã, às 7 horas da manhã, é isso mesmo. Tem aí a segunda imagem, crianças brincando às 15 horas, né, que são 3 horas da tarde, normal. Porém, a última imagem, que é que você vai ter que marcar um X, tá dizendo que é meio-dia, só que tá à noite, né? Então, impossível isso aí tá correto, né? Então, marca um X na última imagem, tá certo? 9. A Terra irá falar com o Sol. Vamos ajudá-la a encontrá-lo? Tem aí vários caminhos. Caminho A, B, C, D, E. Porém, apenas um caminho leva a Terra até o Sol para conversar. E esse caminho é o caminho da letra C. Certo? Tá aí o movimento que faz, né, o caminho, sem interrupção alguma, até chegar no solzinho. Página 20, atividade 10 e 11. Atividade 10, 4 falas, não é? Só que apenas uma corresponde à fala da Terra, tá? Então, o primeiro balão diz assim: Sol, você é o mais importante, aquece todas as pessoas que vivem aqui. Depois, Sol, você não é importante, é preciso aquecer as pessoas que vivem aqui. Depois,
Sol, você é muito importante. Aquece as pessoas que vivem aqui, traz luz e vida para todos nós. E o último balão, Sol, você é muito importante, mas não aquece as pessoas que vivem aqui. O único balão com a fala correta da Terra é esse aí que diz: Sol, você é muito importante. Aquece as pessoas que vivem aqui, traz luz e vida para todos nós, certo? Então, se você fez correto, ótimo, dá um Czinho aí de certo, né? Se você não fez, apaga e corrige, tá certo? 11. Seguindo as setas a partir da palavra orienta, descubra o que a Terra falou da Lua e copia a frase embaixo. Então, começa aí por orienta, aí depois chega até as, aí passa para mares, indica a chegada da noite. Então, escrever a frase aí, orienta as marés e indica a chegada da noite. Ponto final, tá? Do mesmo jeito que tá aí no livro, certo? É só seguir a setinha, né? Muito tranquila essa atividade. Muito tranquila mesmo. Vou ler mais uma vez para vocês, tá certo? A Briga do Sol e da Lua. Um livro escrito por Vanessa Alexandre. Esse é o nosso último livro escrito por Vanessa, tá? Tivemos a da unidade passada, não foi? A Fada das Folhas. Os outros dois que vêm já não é dela, é de outra autora, né? Então, vamos aproveitar mais uma vez a leitura maravilhosa dessa briga do Sol e da Lua. Hoje, sexta-feira, 7 de maio de 2021. Então, a briga do Sol e da Lua. Vanessa Alexandre. O Sol e a Lua eram muitos amigos. Cada um costumava brincar no seu lado do céu. O Sol com as nuvens e andorinhas que voavam em direção a ele, fazendo cócegas no nariz. Já a Lua tinha uma infinidade de estrelas e, vaidosa, gostava de se sentar ao redor de todas elas e contar histórias. Tudo corria muito bem no céu, dessa forma. Todas as coisas estavam na mais perfeita ordem. Porém, os cometas, com inveja da harmonia entre os dois, resolveram perguntar: quem é o maior por aqui? O Sol tratou de se apresentar como astro-rei e disse que ali no céu não havia ninguém maior e nem melhor do que ele. Irritada, a Lua disse que o Sol estava muitíssimo enganado. Sim, senhor. Que ela era a rainha das noites e, assim, a maior e melhor dentre todos. Isso foi o suficiente para causar uma briga enorme entre os dois, e a paz que havia lá no céu começou a ser abalada. O Sol resolveu que queria brincar no espaço que era da Lua, aparecendo mais cedo no céu e chamuscando as estrelinhas desavisadas. Para se vingar, a Lua demorava para ir embora, confundindo o voo das andorinhas. Isso já estava causando problemas para os moradores da Terra, que não entendiam porque os dias e as noites, que antes eram tão certinhos, estavam cada vez mais bagunçados. Então, a Terra, que estava quietinha, resolveu se intrometer nessa briga. Colocou o Sol e a Lua, cada um
em um canto e tratou de dizer: Sol, você é muito importante. Você aquece as pessoas que vivem aqui, traz luz e vida para todos nós, disse a terra. Finalmente, alguém entendeu que sou o melhor, disse o sol lisonjeado. Mas não terminei de falar, respondeu a terra irritada. A lua também é muito importante. Ela orienta as marés e indica a chegada da noite, quando os animais e as pessoas se recolhem e dormem, tendo assim um merecido descanso. Eu disse que era mais importante, falou a lua envadecida. O que vocês precisam entender, continuou a terra, é que os dois são importantes. Não existe equilíbrio se vocês dois não resolverem se comportar como os dois bons amigos que sempre foram. Essa briga toda não vai levar vocês a lugar nenhum. Então, o sol e a lua se lembraram dos tempos em que brincavam juntos. Quando a lua se escondia atrás da terra e o sol se alinhava, formando assim um eclipse. Os dois começaram a rir e se lembraram também de quando o sol iluminava apenas algumas partes da lua, para ela aparecer de formas diferentes na terra. A essa brincadeira eles chamavam de fases da lua. O sol se lembrou também de quando eles brincavam de contar os animais que aparecem à noite e os que aparecem durante o dia, como em um campeonato. No fim das contas, os dois perceberam que sempre foram muito amigos e que não valia a pena discutir sobre quem era o melhor ou o maior, e resolveram fazer as pazes. A terra ficou muito satisfeita. Havia terminado a briga dos dois amigos tão teimosos. E depois desse dia, nunca mais deram ouvidos às provocações dos cometas. Muito linda, né? Pois é, acontece muito isso, tá? Às vezes alguém vem, traz uma fofoca, não é? Diz alguma coisa para outra pessoa, diz que foi fulano que falou, e a pessoa acredita e às vezes termina uma amizade que era tão linda, não é? Por causa de uma inveja. Então a gente não deve dar ouvidos a coisas que a gente não dá importância, tá certo? O bom é sempre perguntar à pessoa se aquilo foi verdade, certo? E resolver de boa, né? Sem arenga, sem discussões. Não é isso? Acontece muito isso, tá? Vocês não têm ideia. Então, deixa eu ler para vocês a ficha de Vanessa Alexandre, não é? Ela diz assim: sou ilustradora e autora infanto-juvenil e de livros de imagem. Já ilustrei muitos livros infantis e didáticos. Didáticos são esses livros que a gente costuma estudar, tá? Participo como convidada de exposições pelo Brasil e pelo mundo e realizo atividades literárias em escolas. Alguns de meus livros já foram distribuídos em outros países, como México e Moçambique. E já ilustrei livros com adaptação para o Braille, que é aquela leitura que o pessoal que tem dificuldade de visão, né? Eles utilizam, tá? E uso de caracteres ampliados. Diversos livros que ilustrei foram selecionados por programas do governo. O meu livro de imagens, O Dia em que Encontrei Meu Amigo, foi escolhido para o PNBE 2012 e Secretaria de Cultura de Fortaleza. Então, bem experiente, Vanessa, né?
e muito, muito talentosa. Por quê? Além de escrever essa história maravilhosa, ainda tem a qualidade das ilustrações, né, gente? Muito legal mesmo, tá? Quem tiver oportunidade, entra na página dela para ver os outros trabalhos, tá certo? Através do Google você consegue localizar. Tá? É bem interessante essas pesquisas. Pode ser que você goste de outros títulos, né, de outros livros dela e compre ou tente ler pelo celular, alguma coisa desse tipo, tá? Mas é sempre bom conhecer autores, né? Ainda mais com o talento de Vanessa Alexandre, que além de escrever, ainda ilustrou. Pois bem, chegamos na melhor parte, tá? Vamos finalizar o caderno de atividade, né? Trabalhando com a literatura infantil da unidade 2, tá? Com a briga do Sol e da Lua. Porque quando retornarmos das férias, né? Vamos trabalhar com Bia Baixinha, tá? Um livro que fala sobre bullying. E a gente vai dar uma ampliada nesse assunto, tá certo? Então, como atividade para exercitar a leitura, a interpretação, né, do texto, vou deixar para vocês no nosso livro Trabalhando com a Literatura Infantil, página 21 e 23, tá? Página 21, vamos montar um quadro na cena abaixo. Recorte as figuras no final da página e colhe-as nessa cena. A gente vai formar o sistema solar, tá? Aqui o Sol, Lua e os planetas, né? Tem cometa também, tá? E vamos montar ele aqui. Mais ou menos parecido com esse. A gente só vai ter que encaixar a Lua e o cometa, né? E a estrela cadente, no caso. Certo? Então, recortei na linha pontilhada. Recortei cada um deles bem direitinho para não perder nenhum, tá? E montei meu sistema solar aqui na página 21. Já a página 23 tem a atividade 12, não, atividade 13 e 14. Atividade 13. Quando nos desentendemos com alguém, precisamos conversar e fazer as pazes. Desenhe como você imagina ter sido o momento de desculpas entre o Sol e a Lua. Você vai imaginar como é que foi o Sol e a Lua se desculpando e voltando a ser amigos como antes, não é? Então, nesse espaço, na página 23, você vai desenhar o Sol e a Lua fazendo as pazes. Pode ser dando um abraço, apertando as mãos, um sorrindo com o outro, né, para o outro. Então, usem a criatividade de vocês e caprichem nesse desenho. Um detalhe bem interessante se você pintar, lógico, né? A gente já estudou que desenhos sem cores também fica a coisa mais linda. Porém, como a gente está falando de um livro de ilustração bem colorido, então acho que não custa nada a gente dar um colorido também ao nosso desenho, representando o momento em que os dois se desculparam, tá certo? Então, esse último aí, a gente não vai ter como conversar, né? Como é que você imagina que foi? Por isso que eu estou pedindo para que vocês detalhem mesmo o desenho, tá? Caprichem no desenho, para que desse lado de cá eu consiga entender o que você quis passar através do desenho. 14. Complete as palavras. Tem aí có, tá? Ani, is, blé, ba, sa, in, nito e té. Vocês vão descobrir que palavras são essas. São palavras ligadas ao texto, tá certo? Então, qualquer dúvida,
me pergunta lá no aplicativo. Caso não queira perguntar, pode fazer, tá certo? Do seu jeitinho, porque vamos ter a nossa correção. Então, quando fizermos a correção, aí você vê o que foi que você errou, o que foi que você acertou. E corrige. É muito tranquilo, tá? Essa questão de errar não tem problema algum, gente. Pode errar, com certeza. Porque é através dos erros que a gente aprende, tá certo? Então, vai errando, presta atenção na atividade, na correção da atividade. Corrige, pergunta a mamãe, o papai, a tia, a avó, a professora de reforço. Me pergunta lá no aplicativo, mas não deixa de fazer, tá certo? Lembra que eu sempre venho falando para vocês da questão do acúmulo de atividades, né? Quando a gente acumula atividade, vai terminar se prejudicando lá no finalzinho do ano, tá certo? Então, estamos finalizando nossa aula de literatura infantil, finalizando as atividades da unidade do nosso livro Trabalhando com a Literatura Infantil, porém, ainda iremos trabalhar muito este livro aqui, certo? Então, capricha na atividade, faz com cuidado, corta bem direitinho, tá? Cola do mesmo jeito, com capricho. Não coloca muita cola, porque vai grudar na página da frente, vai ter que arrancar depois, para quando for abrir, descolar a folha. Então, pouca cola, não precisa encharcar a imagem de cola, tá certo? Corta direitinho na borda, para não ficar feio e não perder nenhum dos planetas, né? Então, finalizando nossa aula de hoje, sexta-feira, 7 de maio de 2021. Um cheiro para cada um de vocês. Até a nossa próxima aula.